Então vamos à palavra de hoje, queridos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 3. Vou ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou ou nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vou ler mais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aí tá bom. Vamos orar. Ó Deus querido, aqui está estes meus irmãos e também aqueles que nos ouvirão e assistirão pela internet. E olha a tua palavra, a palavra que foi lida, que é a verdade. Abra o nosso entendimento, Senhor. Aqui estão esses irmãos visitantes, os novos que chegaram. Abra o nosso entendimento, nós precisamos ver, enxergar o que é evangelho, a verdade. Ilumina os olhos do coração para que a gente possa compreender a riqueza do nosso chamamento. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. A tônica é o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Quais bênçãos? Espirituais. Em qual nível? Onde estão essas bênçãos espirituais? Então ele fala, nas regiões celestiais. Estão aqui visíveis aos nossos olhos, materiais, ou nas regiões celestiais? Nas regiões celestiais. Então olha o que Paulo está dizendo que Deus já fez isso. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, que estão aonde? Numa outra dimensão, nas regiões celestiais, em Cristo, depositadas aonde? Em Cristo. Então tudo que Deus tinha que dar para o homem, agora quando eu falo assim, tudo que Deus tinha que dar para o homem, veja bem, o evangelho que está aí na mídia é um evangelho material, é o evangelho que promete que as pessoas vão ter casa, carro, vão melhorar de vida, vão se tornar empresário, mas com uma condição: se elas derem o dinheiro delas lá na igreja. Então é um evangelho mercenário, na base de troca. Você dá o teu dinheiro na igreja, então Deus vai te dar carro, casa. Isso aí não é evangelho e não se trata dessas bênçãos espirituais. Isso aí é um falso evangelho, evangelho materialista, pregado pela mídia evangélica. A maior parte das igrejas só se fala em prosperidade, e você vai ficar rico, Deus vai te fazer rico, se você der o dinheiro da forma que eles pedem para você dar. É isso que está na mídia, é o que você vê aí direto. Agora, quando Paulo fala de bênçãos, todas as sortes de bênçãos que já nos deu, a mente de Paulo vai muito além desse mundo físico, desse mundo material. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo conhece o terceiro céu. Ele tem compreensão além de uma mente humana natural. Ele tem uma visão dos lugares celestiais. Ele não tem uma visão terrena, miserável,
né, que consiste em ouro, prata, pedras preciosas. Ele não é essa a visão que ele tem. Ele tem uma visão da região celestial, uma visão numa outra dimensão. E ele enxergou lá um dia, o entendimento foi aberto. Ele enxergou que todo aquele que é salvo, que a igreja, ela já é abençoada, já aconteceu, todas as bênçãos de Deus já foram dadas para a igreja. Mas em que nível? Nesse nível chamado nas regiões celestiais. Agora, eu como igreja, você como igreja, precisamos conhecer o que são essas bênçãos. Precisamos entrar pela fé nessas regiões celestiais. Saber o que Deus já nos deu e o que Deus já fez por nós. Porque senão aqui no nível da terra fico, Deus faça isso, faça aquilo, por não conhecer as regiões celestiais, o que são essas bênçãos. Eu estou pedindo para Deus fazer coisas que Ele já fez, mas eu estou totalmente cego e não enxergo, eu não consigo ver aquilo que Deus já me deu gratuitamente nos lugares celestiais. Você está entendendo isso? Essa é a questão da fé, presta atenção. Eu preciso enxergar o invisível. Ai, pastor, mas que coisa enxergar o invisível? Conforme você vai se aprofundando na vida de fé, vai entendendo o que é o evangelho da graça de Deus, a sua mente vai sendo renovada com a palavra da verdade. O próprio Deus vai te dar uma visão. Qual visão? A visão do mundo invisível, a visão das coisas imutáveis, a visão das coisas eternas que são nossas, já são realidades. Agora, se a minha mente for, eu vou para a igreja só para ter uma vitória disso, só para alcançar aquilo, só para melhorar de vida material, eu vou ficar cego 20 anos dentro de uma igreja, eu não enxergo nada dos lugares celestiais. Eu vou ficar buscando Deus, lutando com Deus, fazendo um montão de coisas que me pedem para fazer, morrendo na praia, porque eu não enxergo nada do mundo invisível, eu não enxergo. A minha vida de fé é uma vida baseada no que eu vejo, não baseado naquilo que eu não vejo. A minha fé é uma coisa materialista, humana. Eu não enxergo e não saio além disso. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Vamos ver o que Paulo fala a respeito de Jesus ali. Colossenses 1. Nós vamos ler versículo 15 em diante. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Então, o que Paulo está dizendo a respeito de Jesus? Que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é a parte visível de Deus. Eu não posso ver Deus se eu não tiver uma visão de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. O que mais ele é? O primogênito de toda a criação. Agora presta atenção. Pois nele, em Cristo Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Então presta atenção. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele apresenta duas dimensões, uma dimensão terrena e uma dimensão celestial, nos céus. Olha o que ele diz mais: as visíveis e as invisíveis. Então Cristo é o Criador dos dois mundos. Nos céus, tudo que existe nos céus foi Ele que criou. E é o Criador na terra. Ele criou as coisas visíveis e criou as coisas invisíveis. É isso que nós estamos falando. Então existe o mundo visível onde nós vemos as coisas e vivemos. Mas paralelamente existe uma dimensão. Ouça isso e entenda. Uma dimensão invisível, poderosíssima. Um outro mundo que nós só entendemos a existência dele olhando pela palavra de Deus. Ele criou as coisas visíveis e criou as coisas invisíveis. Onde estão as regiões celestiais? Nas coisas invisíveis.
Por exemplo, um exemplo simples, você deve estar com o seu celular aí na bolsa, no bolso. Se tiver ligado alguém do Japão, fizer uma ligação para você, não vai tocar aí agora e você não vai ouvir a voz de quem está no Japão? Sim ou não? Você viu algum raio chegar aí? Viu alguma coisa acontecer? Existe uma onda de comunicação transmitida por satélite, uma coisa invisível. Porém, é real. E alguém lá do Japão põe um código, seu número, e de uma forma invisível, alguém de lá vem bater aí no celular que você tem na bolsa e no bolso. Eu não vejo, você não está vendo. Aqui nesse lugar tem ondas invisíveis de rádio, de televisão, de celulares, de tudo. Você está vendo alguma coisa? Não está. Mas elas são reais. Elas existem. Então aqui nesse nosso ambiente existe uma movimentação invisível de informações. Meu ouvido não ouve. Eu não apalpo, não sinto cheiro nem sabor. Mas nesse ambiente aqui tem imagens de televisão, tem ondas curtas de rádio passando. Uma agitação invisível, mas para mim não é real porque eu não estou vendo. Mas elas existem. Será que você está me acompanhando ou não? Então nesse mundo invisível de Deus que Cristo criou, onde estão as regiões celestiais, ali Deus já me abençoou a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. Já aconteceu. Já se manifestou. Já é realidade. Agora, se eu não aprender o evangelho, eu nunca vou ter uma visão dessas coisas. Eu nunca vou compreender esse mundo invisível. Eu vou ter uma cabeça materialista voltada para a terra, vou acreditando em coisinhas inanimadas, em plantinhas ungidas. Eu não vou ter nenhuma noção do mundo invisível. Mas esse mundo invisível para Deus já está tudo concluído. Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você acredita ou não? Então é sobre isso que eu estou falando. Qual a visão de Paulo em Efésios? Ele diz: bendito Deus. O que é essa expressão de bendito? É uma expressão de alegria, de agradecimento e de engrandecimento de Deus. Bendito Deus e Pai, né? Imagina o Paulo, não sei como era a fisionomia dele, mas ele se expressa. Vamos supor que levantou as mãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está vendo? Ele está vendo que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já aconteceu tudo isso, já é uma coisa feita, realizada. Agora eu aqui nessa dimensão preciso conhecer e crer e viver por aquilo que eu já fui abençoado, viver pela fé nas informações que eu tenho das bênçãos dos lugares celestiais. Fé não é emoção, fé não é eu estar cantando louvor e chorar, tudo isso é alma, é emoção. Fé não é sentir um arrepio num determinado momento, passar um calorzinho na coluna, fé não é gritar, tudo isso é coisa da carne, é emoção. Fé é convicção de coisas que eu espero e convicção de coisas que eu não vejo, eu não sinto, mas sou convicto que elas existem, isso é fé. Agora a maior parte da fé pregada é sinta, treme, aí a pessoa treme e bate o pé e faz assim, glória, glória, você fica nisso, uma fé emocional, acabou aquilo, ela vai para casa e continua a mesma, não tem mais fé. Fé não é isso, isso é carne, emoção, sentimento da alma que traz confusão para a vida das pessoas. Então, vamos trabalhar um pouquinho. O que é uma bênção espiritual que já aconteceu, que Deus já me deu? Não é visível ao olho nu, mas elas existem, já estão aqui na palavra de Deus. Às vezes eu estou falando isso aqui, eu olho para você, é que eu estou tão acostumado a lidar com isso, e às vezes eu olho para você, me dá preocupação que você não está entendendo isso aí. Talvez que você preferiria eu aqui na frente dizer assim, receba, receba, receba. Me dá a impressão, às vezes eu fico meio... Quer que eu falo receba e mudo a voz? Quer que eu faça isso? Não vou fazer. Já era esse tipo de coisa.
Então vamos às bênçãos. Eu quero te mostrar uma coisa, que vamos lá, nós estamos em Efésios, né? Efésios capítulo 1, vamos lá. Efésios capítulo 1. No versículo 15 em diante, Paulo... Efésios 1, do versículo 15 em diante, Paulo está fazendo uma oração que nós já falamos aqui, iluminar os olhos do coração, para que as pessoas saibam. Olha, vou ler essa palavra aqui, tenham paciência. Versículo 15, olha lá o que ele diz. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E que Paulo pedia para a igreja? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? Do pleno conhecimento de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Olha os lugares celestiais aqui. Acima de todo o principado e poder e domínio e nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você entendeu o que você leu aqui? Ele está dizendo que Cristo ressuscitou. E ele está assentado nos lugares celestiais. Olha lá. Versículo 21 do capítulo 1 e o versículo 6 do capítulo 2. Acima, ele está sentado nos lugares celestiais. Eu vou ler o 20. O qual exerceu-lhe em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Veja o mundo invisível que eu estou te comunicando. Veja a bênção espiritual que eu estou te comunicando. Não perca isso. Vou ler de novo. Versículo 20 do capítulo 1, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita, onde nos lugares celestiais, acima, presta atenção, nós não cremos num Cristo fraco, que hoje ele me liberta do diabo, amanhã o diabo está forte e me pega. Nós não cremos num Cristo fraquinho, que ele me libertou e amanhã o diabo vem e me pega. Que Cristo fracassado é esse? Nós não cremos num Cristo fraquinho, com mãozinha branca, de olhinhos claros, que está assim num quadro, fracotinho, né? Entende? Que o diabo grandão me toca todo dia, que se alguém me olhar com o olho gordo vai me pegar. Ah, que Cristo fraco é esse? Eu não creio nesse deusinho pequeno, que a pessoa fez a macumba, matou um boi lá, e falou assim para o demônio, vai lá pegar o Valdir. E meu Cristo fraco viu isso e falou assim para mim: vai de sexta-feira forte se libertar, porque mataram um boi contra você. Eu não creio num Cristo fraco assim. Eu não creio num Deus fracotinho, que uma superstição me pega, com um mal olhado me pega, uma macumbinha. Isso é tudo lixo, isso é falso evangelho, é a mentira que esse falso evangelho amarra a vida das pessoas pregando. Eu não creio num Deus. Você crê num Deus que te salva hoje e amanhã fala assim: diabo, pega nele de novo? Você crê nisso? Você crê num Deus que hoje, ele é poderoso para te prosperar, aí na metade do culto para o fim, o demônio vai te pegar se você não pegar envelope? Na primeira parte ele é poderoso, na segunda ele me entregou na mão do diabo. Isso é evangelho? Isso é fracasso, isso é mentira, isso não é evangelho. Você crê nessas coisas? Está um mundo de gente que toda sexta ele está 20 anos passando a mão, está ficando careca de tanto pôr a mão e fazer assim, ele não percebe. Ele está 20 anos falando saiu o cabelo, está 20 anos, ele está lá, toda sexta tem que estar lá. Eu não creio num Deus fraquinho. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Não é por vocês que eu falo isso, pelas pessoas da internet.
Elas vão ouvir isso e vão se libertar. Está dizendo que Cristo foi ressuscitado. Eu estou falando das regiões celestiais, dos mortos. E está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Acima, presta atenção, acima. Olha a autoridade de Jesus Cristo. Não é um João qualquer. Não é nenhum apóstolozinho. Não é nada disso. É Jesus Cristo. Está acima de todo principado, potestade, de poder, de domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos séculos vindouros. Alá, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja para ele, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Agora olha o versículo 6 para se associar a esse, capítulo 2 de Efésios, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui é nos lugares celestiais. Então, eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, fui. Então isso aqui é uma bênção espiritual nas regiões celestiais que é minha. Sim, Cristo foi ressuscitado, assentou-se acima de todo poder, de toda autoridade, e não está sozinho, me ressuscitou, é no Espírito. E eu estou assentado com ele lá, cheio de autoridade, acima de poder, de demônio, de macumba, de inveja, de olho gordo, de religião. Eu estou assentado com ele nos lugares celestiais. É a nossa posição, é a posição da igreja, é a tua posição. Você não é um João qualquer que o diabo te toca o tempo todo, cheio de superstição, que vai perder a salva. Você não é escravo. Olha aí as bênçãos espirituais já nossas. Agora, se eu nunca ouvi isso, se eu não aprendi isso, se eu não tenho fé nisso, eu vivo amedrontado, eu vivo supersticioso, eu não tenho paz, eu não tenho alegria de ser crente. Ser crente para mim é um peso destruidor, é tanta coisa que me pedem para fazer, me pedem para ir na igreja de segunda a segunda. Eu estou escravizado dentro de uma igreja, de segunda a segunda. Se falhar um dia, pronto, o demônio vai pegar. Você está sentado nas regiões. Olha, eu não estou falando aqui na terra. A pessoa pode olhar aqui na terra, olhar para você. Essa pessoa aí não tem nenhuma BMW. Essa pessoa aí, ela é do lar, ela trabalha em casas. Não, vou ser empresário, né? Mas no mundo espiritual não é isso, não. No mundo espiritual, Deus te vê assentado nas regiões celestiais com Cristo, cheio de autoridade. Aquilo que é aqui no mundo invisível não é. Você pode ver uma pessoa cheia de riqueza, cheia de coisa aqui, no mundo invisível ela não é nada, porque não crê nada em Jesus Cristo. E uma que é empregada dela é assentada com Cristo nas regiões celestiais, cheia de autoridade e poder. Aparentemente você não vai ver, porque vai olhar com o olhar da carne, humano, vai avaliar a pessoa pela roupa que tem, pelo emprego que tem, se tem carro ou não tem. Isso é avaliação terrena. Mas na avaliação de Deus, às vezes esse que é pequenininho, enxergou os lugares celestiais, está cheio de autoridade, tem poder, sabe quem ele é. Mas na matéria parece que não é nada. Vocês estão vendo as bênçãos que já nos foram dadas? Então todos nós que cremos, olha, eu tenho que te levar para isso. Eu não tenho força, só o Espírito de Deus é que pode fazer. Você, meu irmão, eu não, só tenho essas palavras para dizer. Você está assentado nesse mundo invisível com Cristo, nas regiões celestiais, acima de todo poder, de domínio, de autoridade, de demônio, de macumba, de apóstolos, de falsos profetas, de religião, abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora, se eu entendi isso, o que Deus quer? O que Deus quer é que eu creia, é que eu entre nessa dimensão. O pessoal fala de um Deus sobrenatural para fazer coisa. Olha, ele trocou de carro, Deus é sobrenatural.
Você já entrou nesses lugares celestiais pela fé. Isso é o sobrenatural de Deus, o que já está feito por você. E vive aqui, reinando em vida com essa visão. Não está assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, ore por mim, socorro, pastor, ore por mim. Um coitado que só vem pedir oração, não acredita em nada, dependente dos outros, fracassado em tudo. Não, Deus não quer isso. Agora, se você se viu nas regiões celestiais acima de tudo, você pode ser a pessoa mais simples, com roupa simples. Mas você está nessa dimensão, você enxergou o invisível. Enxergou o invisível. Não está escrito aqui que você foi ressuscitado com Cristo. E aonde houve essa ressurreição? Aqui no teu espírito. Você era morto nos delitos e pecados, mas quando você creu em Cristo, um novo espírito lhe foi dado. Você é um homem interior, por dentro, um liberto, um abençoado, um salvo, um homem espiritual. É isso que você é. Você não é só esse corpo. Esse corpo é só o invólucro que você mora, e ele vai voltar ao pó. Você é um ser celestial, um filho de Deus, espírito, nascido do alto, acredita ou não? É isso que você é. Agora, se você nunca enxergou isso, você vai ficar... O que é a igreja, gente? Não é aquele monte de gente. Você vê a igreja, eu vou buscar a bênção, vou buscar a vitória, eu vou fazer a campanha do impossível, eu vou já... Você vê as pessoas com uma cabeça que não é evangelho, elas vêm para... Elas são todas necessitadas. Desculpe eu insistir nisso. Então, aquela senhora, o filho dela não quer vir na igreja. Ai, meu filho, ela vai morrer pelo filho. Então, ela só vem na igreja porque ela quer que o filho venha para a igreja. Aquele outro vem porque ele quer mais dinheiro, está com pouco dinheiro. Ele vem porque agora eu vou alcançar esse dinheiro. Quando você vê uma igreja com 5.000 pessoas, não tem nenhuma visão espiritual de nada. Eles estão ali só para ter coisas, me dá isso, me dá... Não tem nenhuma visão celestial, do mundo celestial, de nada. Eles, um monte de cego enfiado dentro de uma coisa que se diz igreja, não enxerga nada. Então você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Olha aqui uma das bênçãos espirituais que já foram dadas a você, já lhe foi dado. Agora vamos para outra, Gálatas está antes de... Olha só, eu estou te lendo o versículo, eu não estou inventando, mas se você só vive numa igreja que só prega Velho Testamento, você não tem cabeça para entender isso. Olha como está cego, não tem coração para entender isso, não tem. Gálatas capítulo de número 4, um texto que a gente lê direto aqui, a partir do versículo 4, olha lá, Gálatas 4, 4. Vou ler. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando se cumpriram os séculos se passaram, e chegou o tempo de Cristo vir e morrer na cruz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho lá, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Cristo era um judeu, nasceu de mulher para ter um corpo humano, e nasceu debaixo da lei, debaixo da velha aliança. Ele era um judeu que nasceu debaixo da lei para cumprir a lei e nos libertar da lei. Começar um novo testamento e encerrar a velha aliança na cruz. A velha aliança já acabou. Romanos 10, 4 diz o quê? O fim da lei é Cristo. Se está dizendo que o fim da lei é Cristo, acabou a lei, acabou. Não adianta eu ir lá para o Velho Testamento e ficar só pregando aquelas coisas, porque aquilo acabou na cruz. É assunto encerrado, começa no sangue de Jesus, o Novo Testamento, a nova aliança. É aí que surge a igreja, é aí onde nós vivemos. Então olha lá, vou ler de novo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Olha lá. Para resgatar. O que é resgatar? A pessoa foi raptada. A polícia vai lá, vence o que raptou, resgata, arranca ela da escravidão, tira para nunca mais voltar no cativeiro. Olha aqui que ele está dizendo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então ele resgatou, tirou a lei, resgatou tudo que estava debaixo da lei. Acabou. Se eu não entender isso, eu não consigo enxergar o evangelho.
para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora eu sou filho, você é filho. Você é filho, tem esse espírito novo aí dentro de você. Você é filho. Está sentado nas regiões celestiais com Cristo? Tal não está. No espírito. E porque sois filhos, versículo 6, olha. O que Deus fez? Presta atenção, Ele já fez, não vai fazer, já fez. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então, porque eu me tornei um filho, Deus envia. Quem é o Espírito do seu Filho? O Espírito Santo enviou para dentro de mim. Todo filho tem o Espírito de Jesus Cristo habitando dentro dele. Não precisa buscá-lo. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, Paizinho. Agora presta atenção no versículo 7. Isso é uma bênção espiritual nos dada nas regiões celestiais. Eu tenho que crer nisso, viver pela fé nesse mundo material, crendo que isso é real. Olha aqui. Dê sorte, presta atenção. Traz a sua mente de volta, não olha para lugar nenhum. Olha aqui, o que está escrito? Atenção, está vendo isso ou não? Vai ouvir o que eu vou dizer. De sorte que já não és escravo. Ah, não pode ser. Então, agora eu sou filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho no meu coração. Eu digo, Deus é meu paizinho querido. Então, de sorte que você não é escravo. Você não é escravo. Você não é escravo, você não é escravo. Libertação para quê se você não é escravo? É que você não assumiu a sua liberdade do Evangelho. Só vive em lugar que só prega a lei, que só mantém a tua cabeça debaixo de escravidão. Não assumiu essa bênção que já foi dada, você já é. A maior parte, ó, a pessoa não conhece nada, vai para a igreja. Ah, eu encontrei com Jesus. Chorei. Eu quero Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Vai cantar a música. Não sabe nada da Bíblia. Aí vai chegar lá, irmãzinha, ora por mim. Você precisa de uma libertação. Então quer dizer que eu estou escravizado. Precisa de uma libertação. Vem aqui, irmã, traz esse óleo aí. Deus, em nome de Jesus, sai. O coitado não aprendeu nada da Bíblia, já puseram na cabeça dele. Eu estou escravizado, eu preciso de uma libertação. Já pôs uma paranoia. Agora, ó, depois que fez tudo isso, venha toda sexta-feira para ser liberto, hein? Vou. E ele fica anos nisso, ele traz uma mente escrava. Ele não sabe nada que ele é filho. Ele não sabe nada que ele não é escravo. Ele não sabe nada disso aqui que é evangelho. Ele caiu num lugar de feitiçaria, de superstição, que vão enchê-lo de superstição anos. E tudo que ele pensar a respeito de Deus, tem uma tela aqui dizendo, olha, precisa de libertação, você precisa ser liberto, você precisa ser liberto. E faz até na igreja o quê? Culto de libertação. Mostra aqui na Bíblia, qual vez Paulo, Pedro, qualquer um deles. Se eles fizessem isso, Paulo escreveria em todas as suas cartas. E não se esqueçam do culto da libertação. Paulo nunca, não tem nenhuma referência disso no Novo Testamento. Olha, eu estou te pregando o Evangelho. As bênçãos dos lugares celestiais. Isso aqui não é comum de você ouvir alguém falar isso. Liga a televisão lá de sábado, vem um desfile deles. O que eles vão falar? Velho Testamento, só lá, eles só ficam lá. Campanha disso, campanha daquilo. Ou então eles vêm, contam umas histórias mirabolantes. Vem um cara assim, olha, o fulano de tal apóstolo, vem não sei de onde. Aí ele vem, vai fazer aquelas coisas. Depois ele conta uma história de uns milagres mirabolantes, né? Somente aqueles que vêm pedir dinheiro, ele conta a história de pessoas que não tinham nada. Ou ele mesmo falou, não tinha nada, aí eu tinha a última moedinha, aí eu pus Deus à prova, eu dei, fiquei rico e todo mundo, mas não prega o Evangelho, não fala nada da cruz, não ensina a verdade para o povo, não falam isso. Você pode estar vindo aqui pela primeira vez visitante, nunca ouviu isso, nunca te falaram disso. São as bênçãos que você já lhe foi dada nas regiões celestiais. De sorte que já não és escravo. Ah, pastor. Mas esses sentimentos estranhos tinham sentimentos meio de medo, um sentimento meio de tristeza. Sabe o que é isso? Eu não te ensinaram que a tua alma é caída.
Você é doente emocionalmente. Todo ser humano tem uma alma destruída pelo pecado, sente um monte de coisa errada, sente tristeza, sente angústia. Você não aprendeu nada disso. Você pensa que tudo isso é demônio, é opressão, né? Não, você não sabe, você está programado para sentir coisas erradas, precisa te ensinar essas coisas. E você não tem que ter medo de nada do que você sente. Tem uma alma doente que está em fase de aperfeiçoamento, que precisa ser liberta dessas más informações para ser restaurado. De sorte que já não és escravo. Aí você está olhando assim para mim agora, está assim, nossa, mas e essas coisas na minha cabeça? Você não é escravo. Você está entendendo que você não entrou nessa dimensão ainda? Olha a tua cabeça, está te traindo, está dizendo que isso não é verdade, está te pondo em dúvida, está te questionando. Estou te lendo, não é a minha mente que está falando isso, eu não estou inventando esse versículo. Isso aqui já foi me dado nos lugares celestiais, já é seu. Até onde eu entrei nisso e vivo, e isso é o evangelho que é poder de Deus. Alguém que não é escravo de mais nada, é livre. Isso é o evangelho que é poder de Deus. De sorte que você já não é escravo, você é o quê? É filho. Deus não tem filhos escravos. Aí você vê uma igreja, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Então põe a mão na cabeça agora. Vai sair o mal, acredita, põe a mão. Um monte de filho de Deus que acredita que o mal está nele e não acredita que não é escravo. Não, olha só, será que você está enxergando o que eu estou querendo te dizer? Um monte de filho de Deus que não sabe que não é mais escravo, que é liberto. Mas ele está com a mente tão entenebrecida, ele não aprendeu o poder da obra da cruz. Ele está na sua escuridão, achando que o mal está nele, que ele precisa ser liberto. Quando fala, você já não é escravo, você é filho. E tem outra coisa, sendo filho, você é o que? Olha lá, olha a continuação do versículo. Você também é herdeiro por Deus. Deus tem uma herança celestial, e você é herdeiro dessa herança. Essa herança te pertence, você é herdeiro de Deus. Olha, ouro, prata, terra, tudo isso é lixo para Deus. Deus nos lugares celestiais tem coisas tão fantásticas criadas, que esse planeta e toda a riqueza dele não serve para nada na dimensão espiritual. Dinheiro aqui é riqueza, para Deus é lixo. Ouro aqui tem valor, lá não tem valor nenhum. Então as riquezas do mundo invisível não é esse monte de coisinha de homens que a gente tem aqui na terra. Deus tem uma herança celestial gigantesca, só para a gente viajar. Quem sabe ele tem um planeta lá só para você. É um planetinha para você do tamanho da terra. Prontinho, Jesus falou, vou preparar lugar. Que lugar ele foi preparar? Você acha que ele vai te pôr nesses apartamentos de 45 metros quadrados de hoje? Você acha que ele construiu um monte de prédio com 35 metros quadrados, com 2 quartos e 2 suítes? Você acha que ele foi fazer essas coisinhas para você lá? Para você pagar em 20 anos? É isso que você está acreditando nisso? Acho que ele fez um planeta para você. Cheio de água. Você acredita? Eu acredito. É uma herança incalculável. É coisa de Deus, não é de homem. E não se corrompe. Então, nós somos herdeiros de Deus. Vamos para outro versículo. Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho. Vamos ler a mesma coisa. Romanos 8. Olha lá. Versículo 15, presta atenção, está escrito, eu não estou inventando. Não sei porque as pessoas não gritam isso na televisão, não fazem campanha para os outros aprenderem essas coisas. Essas coisas estão escondidas, mas está na Bíblia. Olha lá, versículo 15. Porque não recebestes espírito de escravidão para viver outra vez cheio de medo. O que ele está dizendo? Vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez cheio de medo, atemorizado. Vocês não receberam isso, não. Olha o que ele fala. Mas recebestes espírito de adoção,
baseados no qual clamamos: ah, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Como eu fico sabendo disso? Olha o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O que é testificar? É dizer: é isso mesmo, é isso que você é. O Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. O que ele testifica com nosso espírito, homem interior, nascido de novo, herdeiro de Deus? Que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus sabe aqui dentro. Ele não precisa que ninguém fale, não depende de igreja, de batismo, de falar línguas, de não falar, de oferta, de voto, de campanha, não depende de nada disso, isso é coisa do homem. O próprio Espírito Santo testifica onde? Lá dentro, no nosso espírito, testifica o que nós somos filhos de Deus. Olha aqui, ó. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ah, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então quer dizer que Deus não me deu o espírito de escravidão para outra vez viver atemorizado? Não, o crente não sabe que o Espírito habita nele. Criaram esse negócio de buscar o Espírito Santo nas igrejas. Tem um culto do dia específico para buscar o Espírito Santo. Então eles vão fazer assim, ó. Eu nunca vi isso na Bíblia, mas eles fazem. Então agora, meu irmão, vai dando glória. Vai falando assim: glória, 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 glória. Fala glória 5 vezes rápido aí. Fala, blá, 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 blá. Daqui a pouco você está falando um gló, 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 que não é língua estranha, é o glória enrolado. Nunca vi ninguém fazer isso na Bíblia. Aí aquele culto, eu não posso buscar ele na segunda. Tem que ser na quarta, porque é o culto de busca do Espírito Santo. E aí, eu vou ficar buscando alguma coisa, assim, uma emoção. Mas aí na quinta, assim te dizer, o Espírito saiu porque eu preciso da oração da sexta forte. Saiu o Espírito Santo na quinta, meio-dia, comeu demais, saiu. Aí chegou na quinta noite, já estava meio torto, assim, estou precisando de libertação. Mas e o Espírito que você recebeu quarta? Parece que ele já saiu. Aí vou lá na libertação. Aí o que recebeu o Espírito na quarta, ele está lá, sai. Na sexta. Ele não recebeu na quarta. Você não recebeu o Espírito para viver com medo, com medo, com medo. Você recebeu um espírito de adoção. Deus é teu Pai, Deus é teu Pai. Aí dentro o Espírito Santo vai falar: ei, você é filho de Deus, não tenha medo de nada. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Levanta, vamos. Está com medo do quê? Você é filho de Deus, é ou não é? É as bênçãos espirituais que já nos foram dadas, mas se minha cabeça não for renovada, eu não enxergo isso. Fico preso na mentalidade religiosa, fico preso ali. Olha o que ele diz: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então você é herdeiro e herdeiro juntamente com Cristo. Você acredita nisso ou não? Presta atenção. Você tem que entrar nisso durante a semana. O que é viver pela fé? É descobrir essas verdades e exercitar a tua mente para se firmar nelas todos os dias. Todos os dias. É que nem um exercício. A pessoa está com o braço raquítico, né? Ela precisa ir para uma academia. Ela vai pegar aquele pesão, primeiro e segundo dia. Ai, que dor. Toma um relaxante. Ai. Mas de tanto ela insistir com aquele exercício, o músculo vai reagindo, chega um dia que fica forte, e aquele peso que outrora traria dor, agora não traz nada. O nervo acostumou, o braço se fortaleceu. É a mesma coisa exercitar a fé todo dia. Eu sou ressuscitado, estou assentado nos lugares celestiais. Fala isso. Eu não tenho espírito de... Quando vier bater aquele medinho, vamos, olha o exercício de fé. Opa, não tenho espírito de medo não. Que negócio é esse? Já vem esse pensamento ruim me pegar de novo? Aqui não, reaja. Isso é viver pela fé, é reagir, é impor a verdade do Evangelho diante de todas as coisas, diante dos medos, diante da tristeza, diante da solidão, porque essas verdades são verdades, meus irmãos. Agora, se eu fico dormindo, não creio, fico aí todo fraquinho,
Você não é escravo, você está sentado nas regiões celestiais. Você não tem demônio. É liberto. É ou não é? Posso ir mais para frente um pouquinho? Eu vou pular algumas coisas aqui. Mais para essa turma que está chegando agora, tá bom? Vamos lá, Colossenses. Vamos lá, Colossenses. Isso aqui é uma bênção espiritual. Colossenses capítulo 2. Eu estou cansado de falar isso. Isso aqui mudou minha vida em tudo. Colossenses capítulo 2. Versículo 14 e 15. Vamos ler. Olha lá. Está escrito. Não, se está escrito, isso é verdade. Não pode não ser verdade. Olha lá. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então tudo que eu devia, o escrito da dívida, que eram as ordenanças da lei, que me condenava e me culpava, Cristo cravou na cruz, pagou a minha dívida na cruz. Então você não deve mais nada. Você não deve mais nada para Deus. Esse monte de envelope que você tem aí, joga tudo no lixo, isso é coisa do homem. Você não deve nada para Deus. Eles que te induziram a pegar tudo isso. É lixo, não vai estar debaixo de maldição se jogar no lixo, não. É lixo, direto, não serve para nada. Então tudo que nós devíamos foi cravado na cruz e pago na cruz. Isso é uma bênção nas regiões celestiais. É verdade ou não é o que está escrito aqui? É verdade. E depois que ele paga a nossa dívida, o que ele faz com os demônios e com o diabo? Olha aqui, ó. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? É destituir de autoridade, é despir, tomar domínio, desfazer território. A pessoa é que nem um presidente que sofreu impeachment. Ele era presidente e mandava em tudo. Do dia para a noite ele não manda mais em nada. Acabou a autoridade dele. É isso que aconteceu com os demônios, com o diabo. Na cruz ele pagou nossa dívida e despojou o diabo, demônio. Acabou com a raça deles. Pastor, não fala isso. Lá na minha igreja, o pastor falou assim, que quando eu saí da porta da igreja tem um demônio me esperando lá porque eu não peguei envelope. Não fala isso, pastor. Falo. Esse pastor te pôs medo, isso não é verdade. O demônio está na cabeça dele falando isso para você. Não, pastor, eu não cumpri a campanha, minha casa se encheu de demônio. Mentira. Não existe nada disso. Então Jesus na cruz despojou os principados e potestades, os expôs ao desprezo, derrotou todos eles na cruz. Derrotou ou não derrotou? Se eu for lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, que eu não preciso repetir para vocês, eu vou ver lá Jesus lutando com o demônio, expulsando o demônio. A cruz não havia acontecido, mas depois da cruz, coitado dos demônios. Eles foram aterrorizados por Jesus Cristo. Vê se quem prega libertação lê esse texto dentro da igreja, numa campanha de libertação. Ele vai pregar assim, o endemoniado gadareno. E o demônio pegava, entortava, e ele gritava, é assim que vai fazer com você, se você não vier na vigília e tudo. Parece sessão de terror. Vai fazer isso na tua cabeça. Não vai? Já fez. Você acredita que o diabo e os demônios todos foram despojados e derrotados? Ai, pastor, olha a tua mente escrava, olha para mim e fala, nossa, olha, acho que não é bem assim. Olha a tua mente que ficou nas trevas lá na religião, expulsando o diabo psicológico. Olha o que esse pastor está falando. Olha, será que... não pode ser. Não está escrito aqui. Então é verdade, se está escrito é verdade. Por que não é verdade? Porque aquele pastor, acho que não era pastor da verdade, não. Não te ensinou isso aqui. Está vendo o que é bênção espiritual? Quando Deus olha para você, Ele já te vê liberto. Fala, meu filho é totalmente liberto. Mas se você não entende isso, não entende as bênçãos das regiões celestiais, do mundo invisível, que são tuas, você não se vê liberto a vida inteira.
Você não conhece a tua carne, os desejos da carne, vai achar que é demônio a vida inteira, vive perturbadão. E ainda quando dorme não tem nem paz, vai achar que o demônio está visitando ele no quarto. Conheço um monte de gente que sonha com o diabo o tempo todo, mas pastor, eu sonhei com o diabo. Aonde vai? Só fala de diabo? Vai sonhar com o quê? Com Jesus? Não fala de Jesus, só fala de diabo. Vai sonhar com o diabo, a tua cabeça está cheia disso. Hebreus, vamos lá, Hebreus. Olha, Hebreus capítulo 2. Olha, isso aqui está escrito. Se isso aqui está escrito, isso vem depois da cruz. Antes da cruz, isso aqui não existia. Mas depois da cruz existe, olha aqui, ó. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O que é participar de carne e sangue? Os filhos de Deus têm um corpo humano de carne e sangue. Você é filha, está num corpo de carne e sangue. Desses também ele participou. O próprio Deus, ele vem e se encarna num corpo de carne e sangue, semelhante ao meu, semelhante ao teu, porém sem pecado. É isso que ele fez. Deus nasceu de forma humana aqui na terra. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste corpo também igualmente ele participou, para que por sua morte destruísse. Destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Não pode ser. Então lá em Colossenses, os demônios foram todos despojados. E aqui em Hebreus 2,14 está dizendo que na morte dele, ele destruiu o que tinha o poder da morte. Que tinha o poder da morte é o diabo. O diabo foi destruído. É capaz de supersticioso falar, está amarrado. Está escrito que foi destruído ou aniquilado. Sabe que aniquilar é deixar de existir, está destruído. Pastor, o senhor está falando, está falando uma heresia, não pode ser. Não pode ser. Lá todo mundo grita, e os demônios, e as irmãs, e todo mundo grita, e apaga a luz assim, fica que nem um terreiro de macumba, acende uma luzinha roxa lá, fica todo mundo já assim, o fantasma vai aparecer, aí o demônio manifesta, porque lá é assim, mas a Bíblia não é aquilo lá. Ele destruiu. Não está escrito, não está escrito. Não, olha, se isso aqui não for verdade, não interessa, eu vou largar vocês, vou embora, fecha a igreja. Se isso aqui não for verdade, a Bíblia é uma mentira. Olha a tua cabeça, ó. Não é bem assim. Nossa, que coisa é essa? Por isso que eu falo, você tem que pegar essas verdades e repeti-las que nem decorar tabuada 1000 vezes, até elas destruírem as fortalezas da religião que foi posta na tua cabeça. Tem que ficar, fui liberto do império das trevas, eu fui liberto do império das trevas, eu fui liberto, confesso, eu fui liberto do império das trevas, o diabo foi destruído. Fala, encha seu coração dessa palavra para limpar a tua cabeça. É o Ajax de Deus, que limpa tudo, é isso aqui. Vou mandar a comissão do Ajax para mim. Agora, se eu não aprendo essas coisas, fica aquela cabecinha presa, sabe? Eu não sei o que é evangelho, gente. Eu não sei o que é evangelho. Pastor, eu estou meio desconfiado, ele destruiu mesmo. Está aqui, ó. Ele destruiu. Olha, eu tenho muita coisa para falar, mas deixa para lá. Só mais uma, Efésios capítulo 6, para nós terminarmos. Eu não cheguei nem na metade aqui, quem sabe a gente continua uma outra hora. Efésios capítulo 6. Depois que Paulo fala sobre a armadura de Deus, e vai permanecer, vencer tudo, permanecer inabalável. Aí Paulo fala no versículo 18, presta atenção. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo pede oração, presta atenção. E também por mim, orem também por mim. Paulo não era orgulhoso, pedia para que se orasse por ele. E agora o que Paulo pedia para orar por ele? Da vitória, da isso, daquilo. Não, olha o que Paulo pedia. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então o Evangelho é um mistério.
É um mistério. Paulo dizia assim: orem por mim para que eu possa falar com intrepidez o mistério do Evangelho. Então, para muitos, o Evangelho é um mistério. Se Deus não iluminar os olhos do coração, se essa palavra não for pregada e ensinada, esse mistério não vem à luz, não vem para fora, não fica lá escondido nas pregações da lei e ninguém entende essas coisas. Mas quando se começa a pregar o Evangelho, a verdade vem para fora, e onde a luz brilha, as trevas são dissipadas. Isso é uma bênção espiritual. Vocês estão entendendo que já aconteceu. Ele já nos abençoou. A tua libertação, Ele já abençoou. Os lugares celestiais assentados com Cristo, Ele já te abençoou. O Espírito de Jesus Cristo, Ele já te abençoou. A tua herança, Ele já te abençoou. Você não tem espírito de escravidão, Ele já te abençoou. Agora eu tenho que fazer o quê? Acreditar. Acreditar. Olha como a tua natureza se opõe a isso que eu estou dizendo. Olha como a tua cabeça pode se opor ao que eu estou dizendo, você achar, ficar meio assim. Por quê? Olha aí a velha religião na cabeça. Isso é verdade ou não é? Eu não te li o que está escrito? Se eu li, é verdade. Jesus Cristo disse o quê? Quando você conhecer, olha, nós aprendemos assim: você quer ser liberto? Grita, sai, sai, sai. Vem aqui, dá um banho de óleo, afunda a cabeça dele. Vem o homem do bafo aqui. Começa a soprar e vem aquele bafo. Cai pelo poder do bafo. E vem aqueles misteriosos, estou vendo isso, toda essa lenga-lenga. Mas Jesus Cristo disse: você vai conhecer. Por isso que, olha, você está entendendo? Eu estou te falando a verdade. Conhecer, 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 conhecer. Conhecer é o trabalho na mente, com o ensino da verdade. Quando você conhecer a verdade conhecida, vai fazer o quê? Vai te libertar. Ele falou: o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica. Você é filho, vai ficar, o escravo vai na escravidão dele, mas o filho permanece. Você é filho, se o filho vos libertar. Ué, o filho já não te libertou, então verdadeiramente você é livre. E para terminarmos, volta lá, estamos em Efésios, né? Só volta no capítulo 1. O que ele diz? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Fala assim: amém.